Bom, meus irmãos, uma alegria estar aqui junto com o Carlos, dando sequência a esse nosso De Casa em Casa, que temos estudado sobre a carta de Paulo aos Filipenses. E hoje nós queremos pegar esse último trechinho do capítulo 1, de Filipenses. E nessa carta temos visto, como todas as coisas na nossa vida devem ser encaradas pela ótica do senhorio de Cristo, E nesse trecho de hoje nós vamos ler Filipenses 1, do 27 ao 30, e diz o seguinte: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo e não somente de creres nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. E nós queremos dar uma ênfase nesses últimos versículos aqui, nessa primeira parte do 27, que diz: Vivei acima de tudo por um modo digno do Evangelho de Cristo. Então, esse vivermos de modo digno do Evangelho de Cristo, ele justamente quer dizer que se nós enxergamos ele como nosso Senhor, nós precisamos, então, viver de modo condizente a isso, E é interessante que Paulo, ele vai chamando, Carlos, a gente vai vendo alguns textos aqui, que Paulo ele vai chamando de várias formas os irmãos a viverem desse modo digno, Seja em Efésios 4.1, a gente vai passar alguns textos para vocês também abrirem aí, Efésios 4.1, 1 Tessalonicenses 2.12, Colossenses 1.12, que nesse texto ele ainda diz, Vivei de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Olha que precioso isso, Esse modo de vida digno, ele é para agradarmos o Senhor, Então, o modo digno ele fala de um modo adequado, condizente, coerente com alguém, com aquilo que nós professamos, Se professamos Jesus como nosso Senhor, esse modo digno é vivermos, então, como aquele que reconhece o senhorio de Cristo, Essa vida de obediência. É verdade. E esse texto de paralelo de Colossenses 1.12, ele fala ali de viver por inteiro agrado, E a gente pode perceber isso na vida de Jesus, Jesus, quando andou aqui, ele viveu para agradar ao Pai, Então, essa obediência que ele tinha ao Pai e aquilo que era a sua obra aqui, ele não fazia por simplesmente um cumprimento de uma lei, de uma regra, mas ele fez. O coração de Jesus era para agradar ao Pai, E esse viver de modo digno, tem que ter essa origem, viver para o agrado do Senhor, Porque aí essa obra vai ser completa, Quando a gente tentar fazer isso pela nossa força, para agradar, de repente, a homens, a gente não vai conseguir viver para o inteiro agrado do Senhor. E é interessante que o próprio Pai reconheceu isso, Ele disse quando, você me lembra daquele texto, Jesus saindo do batismo e Deus diz: Este é meu filho amado, em quem me compraz, em quem tem todo o meu prazer, minha alegria, em quem me agrado, Então, vivemos esse modo digno, vivemos como Jesus, Jesus em tudo agradou o Pai, então nós sermos santos como Ele, nós amarmos como Ele, perdoarmos como Ele, servirmos como Ele, Ele é nosso referente de todas as coisas. Ao vivermos como Ele, que é o nosso modelo de tudo, Carlos, a gente vai estar agradando o Pai, esse modo digno de vivermos, E esse governo de Jesus, e o governo da sua palavra, a gente não pode pegar só alguma parte da palavra que fala alguma coisa, não, isso aqui eu vou viver, mas essa outra parte da palavra aqui, não, essa eu não vou viver, e adaptar a palavra para a minha realidade. Ou sermos seletivos nos versículos, na palavra, nos mandamentos. Sou eu que preciso me adaptar àquilo que a palavra fala, Esse é o governo de Jesus. É o governo da palavra. A palavra é absoluta, Então eu vou me submeter de forma absoluta àquilo que a palavra fala, Às vezes voluntariamente, mas muitas vezes até inconscientemente a gente acaba deixando muitas coisas para depois, Muitas coisas que a gente precisa tomar de atitude para viver dessa forma, a gente acaba procrastinando. E esse texto nos chama a um rompimento dessa procrastinação espiritual, E eu lembro aqui de algo que em 2017 eu estava passando por umas situações assim na minha vida e eu buscava o Senhor e colocava aquilo diante do Senhor, e o Senhor me dizia assim: Carlos, faz o que está diante de ti hoje. Então, essa é uma solução, é fazer aquilo que precisa ser feito hoje, não deixar para depois, E aí o Senhor vai operando essa obra na nossa vida,
E esse governo da palavra, esse viver de modo digno, o governo de Cristo e da palavra vai apontar ali, assim, muito para alguns pecados, para a nossa carnalidade, né? E aí o que fazer, né? Quando a palavra e o Espírito Santo, né, vivificando essa palavra, nos confrontar e revelar alguma carnalidade nossa. O que a gente deve fazer? Né? A gente deve deixar para depois? Não. A gente deve se submeter a isso, né? Buscar os irmãos, viver num arrependimento, uma vida de arrependimento, né? Em constante arrependimento, sensível àquilo que o Espírito Santo está nos mostrando, a palavra apontando, né, o governo de Cristo efetivo, e aí a nossa vida vai sendo transformada. Isso vai completando, como nós vimos nos versículos anteriores de Filipenses 1, né? Vai completando essa boa obra, né? E o versículo 29 fala que desse combate de Paulo, né? Que nos foi dada essa graça de padecer e não somente de crer nele, né? E então esse combate que se refere ali é um combate interior, né? Não é, ele tem elementos externos, mas primeiramente ele é algo interior no coração do homem, né? E na medida em que nós vamos nos submetendo a esse governo da palavra, né? O Senhor vai trazendo um fruto externo, né? A mudança acontece no nosso interior e sempre, né? Quando ela acontece no nosso interior, ela é permanente, ela é duradoura, porque é o Senhor que está fazendo. E aí a gente começa a ter vitória. Vitória contra a carne, vitória contra o pecado, vitória contra as trevas, né? Vamos andando de forma vitoriosa, né? Esse viver com Cristo, né? É assim, é esse viver de glória em glória. Amém. Essa batalha interior, né, que Paulo ele fala também em Gálatas 5, né, 17, né, da carne militando contra o espírito, né? Mas é interessante que no mesmo capítulo ele também fala talvez do que é essencial para vencermos isso, né? Ele vai dizendo: andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, ou seja, esse viver de modo digno para o inteiro agrado do Senhor, ele é dependente de nós andarmos no Espírito. Nós precisamos da condução do Espírito Santo, em primeiro lugar do Espírito Santo sondando o nosso coração, né, para ver se há em nós algum caminho mau, algo que não tenha agradado o Senhor. E aí nisso, claro, nós tomamos uma decisão de nos arrependermos, de mudarmos de atitude, mas é Ele quem opera em nós. Ele quem vai, né, nos conduzir a esse arrependimento, a uma nova forma de viver. E justamente isso que nós queríamos encorajar nesse finalzinho aqui, cada um de vocês, né, que nós, nas casas, nos nossos encontros, né, nós viemos a estar compartilhando isso, primeiro pedindo para o Espírito Santo sondar o nosso coração, e à medida que ele vai trazendo essas áreas, nós vamos abrindo para os nossos irmãos, confessando se for pecado, pedindo ajuda para os nossos irmãos, né, compartilhando aquilo que nós não temos conseguido viver de modo digno, ou eventualmente as vitórias, e aquilo que já temos aí conquistado em Cristo. Então queremos encorajar vocês, temos certeza que vai ser uma bênção. E tem um aspecto disso, Dani, que é a hipocrisia, né? A gente não pode ter um viver hipócrita com o Senhor, né? Essa hipocrisia, o que é essa hipocrisia? É sermos atores, né? É vivermos de uma forma em casa, de outra forma na congregação, para que lá nos vejam de uma forma assim ou alguma coisa assim. A hipocrisia não é assim, temos alguma dificuldade em alguma área, estamos lutando contra aquilo, aqui nós não andamos de forma digna do Evangelho, mas nós temos lutado contra isso, nós temos buscado ajuda, né? Então, esse é um discípulo de Jesus, que está buscando, com as suas armas espirituais, viver para o agrado do Senhor, de modo digno do Senhor, né? Mas o que a palavra e o que o Senhor resiste é em relação a essa hipocrisia. Então, ter esse tempo, né, Dani, em casa, assim, para que haja esse derramado do Espírito Santo. Para que possamos ter esse tempo de repartir, como o Dani falou aqui, aquelas dificuldades que temos, né? O Senhor está sondando os nossos corações e Ele vai completar essa boa obra que Ele começou e vai nos levar a viver desse modo digno do Evangelho. Amém. Em nome de Jesus, abençoamos a vida de vocês. Um grande abraço. Um abraço.